Hoje eu vou ter que conversar dando umas respostas a algumas pessoas. E não é porque elas não fizeram exposure ou coisa do tipo, mas sim porque teve muita coisa que eu vi que. Vamos ver, né? Tá, vamos lá. Para quais pessoas que eu vou dar a resposta? Primeiro para o Dr. Romo e segundo para um certo tomista que falou que eu era ateu. Sendo que, primeiro é esse tomista, que falou que eu era ateu, porque ele é católico, ele acredita no São Tomás de Aquino, coisa do tipo. Sendo que, meu filho, não tem só São Tomás de Aquino, tá? Tá, vamos lá, vamos começar. Ah, ele, numa thumb, colocou debate de 9 ateus versus um católico. Meu filho, tu errou a conta. Não sei se os outros, não me lembro se os outros são ateus ou não, mas é 8 ateus mais um católico versus um católico. Então, já aí tu errou. Se os outros não são ateus, assim, se tiver o Rodrigo, eu sei que é ateu, e o meu Henrique, eu sei que também é. Se os outros serem de outras vertentes, ou ser outros tipos de, ou deísta, ou coisa do tipo, tu se ferrou. Porque tu errou na conta pra caramba. E desculpe. E ele é tomista, coisa do tipo, mas a religião, o catolicismo não é só de São Tomás de Aquino, meu filho. Vim de São Tomás de Aquino, que, por incrível que pareça, uma das falas dele, se tu comparar, parece a seleção natural. Não vou entrar em detalhes. E isso está nas ideias pré-lamarquistas, que é quando estava tendo pensamento, mas não se tinha ideia se estava certo ou não. A gente só tem ideia que estava certo na época de Darwin. Vinde o avô dele que também teorizou isso. Mas quem deu a cravada final foi o Charles Darwin. Então, e esse é um ponto interessante. Se Santo Agostinho já estava tendo ideias parecidas com a evolução antes mesmo da Idade Média, ou na própria Idade Média, então quer dizer que São Tomás de Aquino meio que fez jogar fora, né? Porque vocês se dizem católicos e se esquecem de Santo Agostinho. Tá. Eu não vou entrar em detalhes da história dos dois santos, porque eu também não sei bosta nenhuma da história dos dois santos. A única história que eu me lembro é Jesus Cristo, São João Batista e São Domingos. Por um motivo, São Domingos é padroeiro daqui de Torres. Então vamos lá. O Rômulo, esse que é o problema. Que ele disse, falou uma coisa que eu vi na live do Polígrafo e me deixou com raiva. E todo mundo sabe qual é o motivo. Ele falou que a Soloptex tem a cara de autista. E autista tem cara, Rômulo? Essa que eu vou fazer a pergunta. Autista tem cara? Se tu vê deixa eu lembrar, muitos influencers, tanto de Instagram, Facebook, por aí vai, até no próprio YouTube, se tu vê autista não tem cara. Nem os, nem os mais graves têm cara. Isso eu tenho experiência até como professor, que eu tive aluno autista. E autista não tem cara, não tem uma cara que caracteriza um autista. Isso incluindo eu mesmo. Eu tenho grau 1 de autismo, então, do espectro autista, que é a síndrome de Asperger, que é a mesma do Cogos, mas com uma diferença. O Cogos é meio que é doidinho. Vamos deixar ele de lado. E todo mundo, Atena,
que é uma amiga minha que é trans também é autista. Então, não tem essa história de, autista tem cara o caramba. Autista não tem cara. Se tu perceber a fisionomia, coisa do tipo. E daí falar que um ancestral comum entre todos os seres humanos tem cara de autista. E eu não vou colocar o trecho aqui porque já é muito revoltante. Se alguém ver, vai ficar mais revoltado ainda. É só vocês verem a live do Polígrafo, que eu vou linkar na descrição. Até vou tirar a descrição comum e colocar a live do Polígrafo para vocês verem. E Polígrafo, se tu receber view, me agradeço, tá? Eu até apareci lá na live do Polígrafo com raiva também. Eu vi o trecho e estava na razão de responder a pessoa que dá uma certa raiva. E além disso, o Rômulo, além de falar isso, ele defende a teoria do design inteligente. Que, pasmem, a Igreja Católica não reconhece. Meu chapa, tu tá mais ferrado que não sei o quê. Sim, tem alguns conservadores que reconhecem que o design inteligente é uma teoria, então, mas a gente tem que tirar. E eles estão na internet, então, esse que é o maior problema. Os católicos conservadores estão na internet, mas a grande maioria dos padres e coisas do tipo não são conservadores. Tem que lembrar disso. O Papa Francisco, não é um conservador. Ele é conservador em algumas ideias, tipo, que não tem que ter pessoas que acham que gostam de outro homem, acham que é um chamado divino para ser padre. Ele tem essa ideia que não é assim. Então, é uma ideia conservadora? É, mas. É uma ideia conservadora? Mas é a ideia conservadora da igreja. No aborto é a mesma coisa. Essa questão do aborto, eu já vou dar minha opinião. Eu não tenho opinião formada, porque não me interessa estudar sobre o assunto e já fico de saco cheio de gente falando. Perguntando, até quanto tá a favor? Não tenho opinião formada, então que se lasque. Não quero nem responder. Outra opinião, tá a favor ou contra o casamento gay? Essa pergunta eu não respondo porque vai vir pepino atrás de mim. Então eu vou ficar quieto. Mas algumas ideias da Igreja Católica estão mudando, porque a Igreja Católica muda seus dogmas de tempos em tempos. Se a gente perceber, na década de 50, se a Igreja Católica não tivesse aceitado a evolução, e isso vale uma historinha que eu já vou contar, muita gente ia achar que a Bíblia estava certa, sendo que atualmente se tem a interpretação que o Gênesis é uma etiologia, é uma história para se entender o mundo numa época que não se tinha muita ciência desenvolvida. Tinha ideia de átomo, mas não tinha desenvolvida como tem hoje. A ciência desenvolveu muito mais na Idade Média, na Idade Moderna, principalmente no Iluminismo e no Renascimento. Mas tirando e se vocês perceberem, também tem essa parte. Galileu Galilei, entre outros heliocentristas, heliocentrista não tinham, foram dadas desculpas a eles durante o papado do João Paulo II, o que significa que eles foram perdoados pela igreja muito tempo depois, quando se percebeu que a igreja, sim, estava errada em certos aspectos. Então, até uma das pessoas que desenvolveu a teoria do Big Bang, que tem muito deísta e católico ainda por cima, né, Dr. Romo? Que reconhece que ela não explica nada, foi elaborado por um padre. Eu não me lembro o nome agora, mas na época todo mundo, por ser um religioso ou por achar que a teoria era balela, achou que a teoria do Big Bang
não valia de nada, até que a gente sabe que atualmente o Big Bang é válido, é uma teoria. Na época era hipótese, então. Mas por que que a Igreja Católica reconheceu a evolução? Porque, porque a Igreja Católica, por incrível que pareça, tem depois de uns tempos para cá, começou a ter um ar mais acadêmico. Isso começou a ter um ar mais acadêmico, tinha áreas eu acho que da Universidade do Vaticano, não sei, de alguma das universidades da igreja. Uma dessas universidades é a PUC, tá? Então, todas as PUCs que a gente conhece são da Igreja Católica. Tem outras da Igreja Católica, tem outros nomes, mas vou deixar de lado. A PUC aqui do Rio Grande do Sul é pelos maristas, então meio que já. Mas tirando essa parte curiosa de lado, a academia da igreja, que formava cientistas, meio que já estava percebendo que a evolução estava certa. Então a igreja reconheceu a evolução, mas não pediu desculpa para Darwin. O motivo, os dois, eu acho que os dois na época o Papa e o Darwin se bicavam, coisa do tipo. E sabe o que comprovou a evolução também? Um outro padre, o Gregor Mendel. Agora, agora que é usado pelos deístas como Mendel refutou a evolução, refutou o lamarckismo, meu filho, não refutou a evolução. Isso, isso na biologia, quando tu está estudando evolução, é citado várias vezes no contexto histórico. Mendel refutou Lamarck, e foi uma das comprovações da teoria do Darwin do Lamarck, né? Vamos combinar aqui. Não foi só Darwin que teorizou a seleção natural, o Lamarck não, o Wallace. E uma das pessoas que teorizou a seleção natural antes de Darwin, antes de Lamarck também, foi Erasmus Darwin, que é o avô do Darwin. Então, meio que já estava tudo encaminhado para a gente saber da evolução. Atualmente a gente sabe mais porque veio mais ideias à frente. Então, a evolução ela se atualiza com o tempo. Se adiciona dados, se retira, se percebe alguns dados que estavam errados, coisa do tipo. Então, e até a deturpação, que é a eugenia e coisa do tipo, foi tentando usar a evolução para, vamos combinar, para merda, para coisa ruim, para definir assim a eugenia e o darwinismo social, né? Mas, tirando isso, a evolução se, se provou correta. E vale uma resposta também ao Marcos Erbelin, que falou que católicos são racistas. O ditado que eu vou falar agora vale mais para os deístas que falam isso. Sujo falando mal lavado. Que é isso que vocês estão fazendo. Que se tu perceber, muitos pastores que defendem o DI, ou alguns católicos, alguns padres, né, coisa do tipo, fazem coisas piores, além de racismo. Todo mundo, na época, todas as religiões provocavam racismo, mas algumas estão tentando se redimir até hoje. Outras até que nem tanto, né? Vou ficar aqui na minha porque o pessoal já deve saber do que eu tô falando. E, doutor, e para ajudar tem o Jaquitinha que fala que todo mundo que não acredita no DI é ateu e não cristão. Isso eu vou ficar aqui na minha, porque de maluco já tem quatro que eu já falei até agora no vídeo. E sim, João Paulo dos Reis, o polímata, não é porque não acredita no DI, que acredita na evolução, que é ateu, tá? Já que a evolução, Darwin era deísta, agnóstico,
pra dizer a verdade. E o avô dele era anglicano. Vai falar o quê? E então, o que ajudou a evolução foi Mendel, que comprovou que as ideias de Lamarck estavam erradas, tendo alguns cientistas atualmente que falam que a ideia de Lamarck estava certa, mas isso eu não vou falar muito. Vou falar mais quando eu fizer um vídeo de evolução. E falam que isso, o vídeo que eu vou gravar, que eu vou postar mais futuramente, que é o de embriologia, um fala que as ideias, os desenhos de embriologia estão errados, sendo que 99% desses desenhos estão certos. Ah, só não estão com só não estão com os desenhos certinho, coisa do tipo, por não, mas a gente sabe com ultrassom, com imagem de ultrassom, que os desenhos, que os embriões têm sim algumas coisas semelhantes, até que as fendas branquiais do embrião humano se desenvolvem uma parte no ouvido, outras em outras partes, por aí vai. Isso e até e é- isso vai valer uma resposta também para os deístas que falam, o ser nós saímos de uma ameba, Foconoa flagelata. Isso é uma correção que tem que ser feita. E tem uma ameba que está no superfilo também dos Conaflagellata, mas tirando isso, ah, eles provocaram vários erros. Então, esse vídeo é resposta tomista falando, eu sou católico, não ateu, tá? Vou deixar bem claro. Segundo, Dr. Rômulo, da cara de autista, e aos deístas, que é ou os deístas não, os design inteligente, que falam essas coisas, essas, essas papagaiadas, incluindo Jaqueline Emer. E encerrando o vídeo de resposta, eu tenho que falar uma coisa. Os vídeos vão voltar já, eu tava me recuperando uma tosse. Eu facilmente fico doente no inverno. Ano passado só não fiquei doente por milagre. E é isso. Vai voltar os vídeos que eu fiz, que eu já tô tentando fazer roteiro e coisa do tipo. E foi um vídeo mais resposta mesmo, para todo mundo se inteirar nessas coisas. Eu vou deixar aqui o link do Polígrafo e o link do canal do Humanista e da Atena. E é isso.